A mendiga negra arranca Havaianas e conquista o coração do milionário após perder os sapatos. Era uma manhã típica na metrópole, mas Evelyn Prado chegou com tudo! O cabelo ainda pingando, com a luz do sol refletindo nos fios castanho escuros. Ela calçava um par de Havaianas rosas, completamente fora de lugar no mundo conservador da multinacional, onde começava sua nova jornada. Olhando ao redor, a jovem sentia um frio na barriga. O nervosismo subia como um vulcão prestes a entrar em erupção. O que eu estou fazendo aqui? Pensou, enquanto se sentava na recepção, tentando parecer confiante. Ela não tinha ideia do que a aguardava. O CEO Carlos Henriques era conhecido por sua postura rígida e olhar penetrante. Diziam que um simples olhar dele era capaz de derreter a esperança de um estagiário. Em segundos, Evelyn arrumou a saia e, com o coração aos pulos, se levantou. Tinha que passar pela segurança. Enquanto caminhava, ouviu murmúrios e risadinhas. Algumas pessoas olhavam para suas Havaianas como se fossem alienígenas. E então foi tudo muito rápido. Em um deslize típico da Clancy Evelyn, o fundo de sua Havaiana grudou no tapete e, ao tentar se desvencilhar, o calçado voou. Num movimento quase coreografado, a Havaiana descontrolada acertou em cheio a cabeça de Carlos, que surgira do nada. A sala ficou em silêncio. O vento pareceu parar. Os olhares fixos, a tensão cortante no ar. Ninguém ousava rir, exceto ela. Um riso involuntário escapuliu. E, para sua surpresa, Carlos não ficou furioso. Ele arqueou uma sobrancelha, segurou a sandália com um ar de... Que chamamos de uma entrada triunfal, ele comentou divertido. Evelyn não sabia se ria ou morria de vergonha. Aquele momento iniciou uma dinâmica inesperada entre os dois. À medida que caminhavam juntos para o carro dele, uma inexplicável conexão começou a ser tecida. Ela falava 1 milhão de coisas, tentando esconder a confusão que sentia, enquanto ele, bem mais sério, tentava manter a pose. As risadas passaram a ser comuns durante as reuniões. Mas logo as coisas ficaram sérias. Rumores de um escândalo envolvendo a empresa começaram a circular. Com um poder maior que ela imaginava, seus instintos a levaram a investigar. Era uma questão de honra, não apenas para ela, mas também para Carlos, que cada vez mais se abria para sua visão lese de vida. A tensão aumentava à medida que desmascaravam fortunas obscuras e juntos eles viravam cada pedra do caminho. Então, durante um jantar informal, os corações estavam em ebulição. Entre histórias e risos, uma revelação surpreendente de um passado compartilhado veio à tona. Algo que poderia complicar ainda mais a relação frágil, quase como um papel de seda prestes a rasgar. Com as emoções à flor da pele, ficou claro que a conexão deles, tão inesperada, poderia ser a chave para enfrentar tudo o que estava prestes a desmoronar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso de fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo?
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A conexão entre Evelyn e Carlos estava mais forte a cada risada compartilhada. As paredes do escritório pareciam menos opressoras. E o sol que entrava pela janela aquecia o ambiente, assim como os corações deles. Mas como um trovão em um dia ensolarado, tudo mudou. Durante uma de suas reuniões, um alvoroço na entrada da sala chamou a atenção de todos. Um funcionário, pálido como papel, entrou correndo, os olhos arregalados. A segurança está atrás de você, Carlos! O clima leve se desfez instantaneamente. O céu parou. Sua expressão serena agora se misturava com confusão e preocupação. E num instante a porta se abriu com um baque e 2 seguranças adentraram o ambiente. Os rostos sérios e tensos, como se fossem a tempestade que atravessava a calmaria. Carlos Henriques, precisamos de você. Agora! Um murmurinho de medo percorreu a sala. Evelyn observava, o coração acelerado. O que está acontecendo? As palavras saíram como um sussurro angustiado. Carlos não respondeu imediatamente. Seu olhar estava fixo nos seguranças. E sua expressão mudava rapidamente de surpresa para seriedade. Os seguranças o puxaram pelo braço, e antes que ela pudesse entender, Carlos se virou, olhando profundamente em seus olhos. Evelyn, eu não sei como isso aconteceu. A palavra isso parecia carregada de um peso inominável. Eles o levaram para fora! E Evelyn hesitou por um segundo, em choque, mas logo seguiu-os. O corredor estava cheio de murmúrios e olhares curiosos. O clima que antes era leve, agora estava pesado, a tensão quase palpável. O que teria acontecido? E quando ela finalmente alcançou a entrada principal, seu mundo desabou. Na calçada, várias câmeras de televisão estavam montadas. E uma repórter conhecida, cheia de paixão e sensação, preparava-se para anunciar algo chocante. Carlos Henriques, CEO da multinacional, está envolvido em um escândalo de corrupção que pode derrubar a empresa. Uma onda de gritos e sussurros percorreu o grupo. Evelyn olhou para Carlos, que agora estava cercado. A expressão um misto de desespero e resignação. Isso não pode ser verdade. A voz dela era uma súplica e uma pergunta. Nesse momento, as coisas se tornaram ainda mais complicadas. A repórter continuou, batendo forte nas palavras. Fontes afirmam que houve manipulação de contratos e subornos relacionados a projetos obscuros no setor. O mundo parecia girar. Evelyn sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Carlos, completamente tomado pela situação, olhou novamente para Evelyn com um brilho nos olhos que misturava tristeza e uma súplica silenciosa. Eu posso explicar, ele disse, quase implorando. Evelyn sentiu um aperto no peito. As risadas compartilhadas, as conversas casuais, tudo agora parecia uma ilusão. Entre eles havia um abismo, uma sombra que ameaçava destruir o que tinham construído tão rapidamente. As promessas de um futuro juntos, tão doces, agora pareciam irreais. Você disse que não tinha segredos! Gritou ela sem pensar. O eco de sua própria voz cortou o ar. Todos os olhares se voltaram
para ela. A vergonha a sufocou e o calor subiu à sua face. Mas este era o momento em que tudo poderia mudar. Para sempre. Enquanto a atenção da multidão se voltava para a cena dramática que se desenrolava, uma figura afastada observava. Um olhar faminto, um sorriso satisfeito. Era alguém do passado de Evelyn. Alguém com motivações obscuras. E a conexão que eles tinham, agora revelada ao mundo, tornaria tudo ainda mais complicado. A história havia se tornado mais do que uma aventura de amor. Agora era um jogo mortal. E Evelyn se perguntou quem realmente estava ao seu lado. Era hora de desvendar a verdade. Mas a verdade poderia ser mais devastadora do que ela jamais imaginou. Enquanto a repórter continuava a falar, um silêncio malsão caiu sobre a multidão. Evelyn mal podia acreditar no que estava ouvindo. Carlos estava sendo acusado de corrupção? Como isso era possível? As risadas da última semana pareciam ecos distantes, enterradas sob a montanha de evidências que a repórter delirava ao expor. O coração dela acelerava. A respiração ficou pesada e os olhos se encheram de lágrimas enquanto ela se afastava da multidão. Precisava entender o que estava acontecendo. As vozes ao seu redor eram apenas ruídos agora. Carlos estava branco como papel, cercado de uma tempestade de câmeras e jornalistas. E no meio de tudo, um detalhe chamou sua atenção. Por que o rosto dele, geralmente tão firme, tremia daquela forma? Evelyn buscou um espaço longe dos olhares, uma lufada de ar fresco que nunca chegava. A raiva começava a se transformar em desespero. Antes que pudesse processar tudo isso, um braço firmemente a puxou, fazendo seu corpo tenso soltar-se do chão. Era Letícia, sua amiga de sempre, com uma expressão preocupada. Evelyn, você não pode acreditar em tudo que estão dizendo. Isso é uma armadilha! Exclamou Letícia, olhando fixamente para ela. Armadilha? Mas como assim? Ele estava tão... Evelyn hesitou. Ele estava tão ao seu lado. Como pode ser verdade? Letícia respirou fundo e balançou a cabeça. Não é isso que penso. Tem mais aqui. As palavras deixaram a boca dela com uma firmeza que fez Evelyn estremecer. Antes que pudesse perguntar o que era, a confusão aumentou. Uma figura familiar apareceu à distância, sua silhueta se destacando na multidão. A intensa mudança de clima na cena, de repente, se voltava para um terceiro personagem. Miguel, o ex-namorado dela, aquele que a deixou com 1000 perguntas e nenhuma resposta anos atrás. Ele estava ali com um sorriso que não prometia nada bom. O rosto dele comunicava sorrisos de triunfo. Evelyn, você precisa saber a verdade. Miguel disse com uma voz que soa como veludo, mas também tinha uma dureza que a incomodava. Eu sempre soube que Carlos não era o que parecia. Esse escândalo você vai ver que estava sendo coreografado por ele mesmo. O queixo de Evelyn caiu. Havia algo em suas palavras que penetrava fundo, revelando segredos que nunca foram ditos. Você está mentindo, Miguel. Ele não faria isso. A voz dela tremia, quase parecendo implorar para acreditar. Você o conhece ou acha que conhece? Miguel se inclinou para ela com um sorriso que... mas parecia uma lâmina a brilhar ao sol. A verdade é que Carlos e eu temos uma história que você nem imagina. Só que agora ele não pode brincar de esconder. As coisas estão prestes a pegar fogo. Os olhares curiosos se voltaram para eles. Evelyn percebeu que seu mundo estava desmoronando.
mais rápido do que podia acompanhar. Um nó se formou em sua garganta. Miguel tinha sua própria agenda. E a partir daquele momento, a confiança que um dia teve em Carlos estava começando a se desfazer. Em uma fração de segundo, ela viu a expressão de Carlos através da multidão. Ele via tudo acontecer e o desespero em seu olhar a perfurou como uma faca. Então a repórter gritou mais forte. O escândalo só aumenta. Mikima, sócia de Carlos, é uma das principais testemunhas do caso. Evelyn deu um passo para trás, sem saber o que fazer. O choque reverberava em seu corpo e no centro de tudo, a revelação de Miguel havia deixado uma marca indelével. Havia mais do que a superfície mostrava. Algo estava se aproximando, e o que Carlos realmente era poderia ser mais aterrador do que qualquer escândalo. Seria ele uma vítima ou um vilão? E enquanto a tensão tomava conta, os sentimentos de amor e traição colidiam dentro dela. Evelyn sentia que precisava de respostas, mas cada revelação parecia trazer mais perguntas. Mais do que nunca, seu coração estava em uma batalha, e a única certeza que ela tinha era de que tudo estava prestes a mudar para sempre. Evelyn deu um passo para trás, sem saber o que fazer. O choque reverberava em seu corpo, e no centro de tudo, a revelação de Miguel havia deixado uma marca indelével. Aquela cena havia se transformado em um filme de terror. O que Carlos realmente era poderia ser mais aterrador do que qualquer escândalo. Ela só conseguia pensar: será que ele era uma vítima ou um vilão? Os olhares da multidão eram como flechas cravadas em sua pele. No entanto, antes que pudesse processar suas emoções, uma explosão repentina reverberou em seu ouvido. O som estrondoso da porta principal se abriu com um impacto ensurdecedor, enfrentando a tensão no ar. Todos viraram a cabeça, e Evelyn mal teve tempo de entender o que estava acontecendo. Um grupo de homens encapuzados entrou correndo, e a confusão se instalou. "Todo mundo no chão!" gritou um deles, com um tom autoritário que fez a agitação aumentar. A atmosfera de momentos atrás foi substituída por pânico e gritos. Carlos, que estava cercado por repórteres, parou instantaneamente, sua expressão máscaras de confusão e terror. Ele olhou para Evelyn, e seus olhos diziam que tudo mudara. "Evelyn, fique atrás de mim!" Carlos se virou, tentando criar uma barreira entre ela e a nova ameaça. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, um dos homens apontou uma arma diretamente na direção dele. O coração de Evelyn parou. Era como se o tempo tivesse desacelerado. "Carlos Henriques, venha conosco!" ordenou o homem, a voz carregada de autoridade. Evelyn sentiu um nó na garganta. Como assim? Aquela não era a vida que ela imaginava vivendo, muito menos ao lado de alguém que poderia estar. Envolvido no escândalo e agora se vendo como alvo de uma operação criminosa, o mundo dela estava se desmoronando em 1000 pedaços. "Não, deixa ela em paz!" Carlos gritou. Mas a situação ficou ainda mais tensa quando o homem de revólver fez um gesto brusco, chamando um segundo homem para movê-la. Evelyn intuía que a vida de Carlos tinha segredos que eram mais densos do que poderia imaginar. O desespero tomou conta. E enquanto tentava entender o que estava acontecendo, o tempo parecia estar em câmera lenta. As câmeras que antes capturavam sorrisos, agora gravavam o caos e a intimidação. "Eu sei o que você fez, Carlos!" O homem gritou, sua voz cortante como uma faca. Evelyn sentiu uma onda de emoção
misturada com medo. O que Carlos havia feito? Atenção! Eletrificou o ar, e ela viu o olhar de Carlos se transformar. Um misto de raiva e impotência. Isso não é o que você pensa, ele respondeu. Sua voz carregada de verdade, mas também de desespero. Mas Evelyn não sabia mais em quem acreditar. O passado estava voltando para cobrar seu preço. E a presença de Miguel à distância só tornava tudo pior. A conexão deles agora parecia um fio cortado, um laço que se tornava cada vez mais apertado. E, em um movimento rápido, o homem levantou a arma. E o estalo do gatilho ecoou na sala. O som a atingiu como uma onda de choque. Carlos se jogou para o lado e a multidão explodiu em pânico. Gritos ecoando pela rua. Evelyn gritou, seu corpo reagindo ao caos. No meio daquele medo e confusão, ela percebeu que a verdade poderia ser ainda mais devastadora. A vida que ela pensava que conhecia estava desmoronando. Quando o tiro foi disparado, um fragmento de vidro estourou um painel perto dela. O medo a paralisou por um segundo. E foi nesse momento que tudo se acentuou. Um segundo homem começou a correr na direção dela. Ela não sabia o que ele queria, mas algo em seu olhar fez seu sangue gelar. Saia da frente! Um grito se destacou na multidão. Evelyn estava cercada, sem saber a quem recorrer. E quando o homem se aproximou, pôde ouvir algo que a fez parar. Evelyn, você tem que lembrar, você é a única que pode parar isso. Nesse instante, uma sensação veio à tona. Ela estava no meio de algo muito maior. Algo que poderia pôr fim ao que acreditava ser uma simples história de amor. A reviravolta do destino parecia estar apenas começando, e a única coisa que a manteve em pé foi o desejo feroz de desvendar aquele enigma. O que realmente estava em jogo? E a verdade poderia salvá-los ou destruí-los de vez. Evelyn estava em pé, com o coração disparado, e o caos ao redor parecia ter congelado no tempo. O homem se aproximava e ela mal conseguia respirar. Evelyn, você tem que lembrar. Você é a única que pode parar isso. As palavras o ecoaram de forma estranha. O que ele queria dizer? O pânico tomou conta e ela sentiu o medo a engolir. O homem encapuzado ficou ainda mais próximo e seu olhar a penetrava como uma faca. O som do agito ao redor desapareceu, e tudo o que conseguia ouvir era seu coração pulsando. O que você sabe sobre mim? Ela tinha voz trêmula, mas não podia se mostrar fraca. A multidão gritava, as cadeiras se arrastavam, e as luzes das câmeras piscavam freneticamente. Mas nada parecia atingir aquele momento tenso. O homem lançou um olhar furtivo para Carlos, que tentava contornar a situação. Carlos não é quem você pensa. Ele está envolvido em algo muito maior do que qualquer escândalo. Evelyn sentiu seu mundo desabar novamente. Carlos, aquele que tinha trazido risos e um pouco de luz, agora mergulhado em uma sombra imensa. O que você quer dizer com isso? Ela forçou, buscando respostas num horizonte nebuloso. Você realmente não sabe? O homem sorriu e sua voz tomou um tom grave. Carlos não apenas se meteu em corrupção, mas também tem ligações com o tráfico de informações. Você é o ponto-chave. Um silêncio cortante pairou no ar. O que ele estava dizendo era insuportável. Nesse instante, uma lembrança surgiu em sua mente. Ela havia encontrado um pendrive perdido na casa de Carlos.
As mensagens estranhas, os contatos que ele nunca deixava visíveis, tudo se encaixou de forma dramática. Com um nó na garganta, ela olhou em direção a Carlos novamente. O terror refletido em seu olhar parecia confirmar tudo. "Você me mentiu!" gritou Evelyn. "Você não é a pessoa que pensei que fosse." As lágrimas brotaram e seu peito estava em chamas. Carlos parecia estar lutando, como se quisesse gritar, mas não conseguia entender o que estava acontecendo. "Evelyn, não, é o que parece. Eu posso explicar." Sua voz era um clamor, mas Evelyn sentia que a verdade estava se desvanecendo entre eles. Mas antes que pudesse processar mais, a horta se abriu com força e uma mulher entrou, um olhar determinado. "Carlos!" Ela o chamou e o grito dela ecoou como um trovão. Era a sócia dele, conhecida por ser uma força implacável na empresa. Mas seu semblante era sombrio. "Você está em perigo!" Todos olharam para ela. A mulher então apontou para o homem encapuzado. "Ele não é quem você pensa. É um traidor." A revelação foi como um bálsamo na ferida, mas ao mesmo tempo mais confusa que um labirinto. Carlos parecia ficar ainda mais perdido, enquanto a multidão absorvia cada nova informação. "O que está acontecendo?" ele resmungou. "Mais para cedo que para os outros." "Vou te contar tudo," a mulher falou, observando Evelyn. "Há muito mais por trás do escândalo. Você sabe que na última auditoria nosso sistema foi invadido? Isso tudo é uma armadilha montada por alguém de dentro." Nesse momento, Evelyn sentiu o chão tremer sob seus pés. Então tudo girou de novo. Miguel, que até então observava do lado, interrompeu. "Você está errada. Ele está em conluio com ela. É uma fachada." O clima ficou mais tenso ainda. Os murmúrios se intensificaram e o círculo de pessoas aumentou. O que estava oculto agora virava espetáculo. E enquanto as verdades se desenrolavam, Evelyn se deu conta de que tudo ao seu redor se desmoronava. Cada pessoa parecia ter um papel nessa trama de intrigas e enganos. "Agora, você precisa decidir, Evelyn," disse a mulher com firmeza. "Você se junta a nós e expõe a verdade, ou é assim? Deixa tudo acabar em destruição. O futuro está em suas mãos." As palavras dela ecoaram como um eco distante que reverberava em sua mente. Evelyn sentiu um turbilhão de emoções. O destino de todos parecia estar em suas decisões. Ela não sabia o que fazer. Como poderia confiar em alguém? Em quem ela realmente deveria acreditar? Enquanto o caos se desenrolava, com a multidão em frenesi, o momento de escolher se aproximava rápido. Uma escolha que poderia mudar tudo para sempre. E ao olhar para Carlos, percebeu algo em seus olhos que nunca tinha visto antes. Um temor genuíno e uma súplica silenciosa. A vida dela estava prestes a mudar. E a única certeza que tinha era que a verdade poderia não ser tão simples quanto imaginava. Evelyn estava em pé, com o coração disparado, e o caos ao redor parecia ter congelado no tempo. O homem se aproximava, e ela mal conseguia respirar. "Evelyn, você tem que lembrar! Você é a única que pode parar isso!" As palavras ecoaram de forma estranha. O que ele queria dizer? O pânico tomou conta, e ela sentiu o medo a engolir. O homem encapuzado ficou ainda mais próximo, e seu olhar a penetrava como uma faca. O som do agito ao redor desapareceu, e tudo que conseguia ouvir era seu coração pulsando. "O que você sabe sobre mim?" Ela tinha voz trêmula, mas não podia se mostrar fraca. A multidão gritava, as cadeiras se arrastavam.
e as luzes das câmeras piscavam freneticamente, mas nada parecia atingir aquele momento tenso. O homem lançou um olhar furtivo para Carlos, que tentava contornar a situação. Carnes não é quem você pensa. Ele está envolvido em algo muito maior do que qualquer escândalo. Evelyn sentiu seu mundo desabar novamente. Carlos, aquele que tinha trazido risos e um pouco de luz, agora mergulhado em uma sombra imensa. O que quer dizer com isso? Ela forçou. Buscando respostas num horizonte nebuloso. Você realmente não sabe? O homem sorriu e sua voz tomou um tom grave. Carlos não apenas se meteu em corrupção, mas também tem ligações com o tráfico de informações. Você é o ponto-chave. Um silêncio cortante pairou no ar. O que ele estava dizendo era insuportável. Nesse instante, uma lembrança surgiu em sua mente. Ela havia encontrado um pendrive perdido na casa de Carlos. As mensagens estranhas, os contatos que ele nunca deixava visíveis. Tudo se encaixou de forma dramática. Com um nó na garganta, ela olhou em direção a Carlos novamente. O terror refletido em seu olhar parecia confirmar tudo. Você me mentiu! Gritou Evelyn. Você não é a pessoa que pensei que fosse. As lágrimas brotaram e seu peito estava em chamas. Carlos parecia estar lutando. Como se quisesse gritar, mas não conseguia entender o que estava acontecendo. Evelyn, não é o que parece. Eu posso explicar. Sua voz era um clamor, mas Evelyn sentia que a verdade estava se desvanecendo entre eles. Mas antes que pudesse processar mais, a porta se abriu com força e uma mulher entrou, com um olhar determinado. Carlos! Ela o chamou, e o grito dela ecoou como um trovão. Era a sócia dele, conhecida por ser uma força implacável na empresa. Mas seu semblante era sombrio. Você está em perigo. Todos olharam para ela. A mulher então apontou para o homem encapuzado. Ele não é quem você pensa. É um traidor. A revelação foi como um bálsamo na ferida, mas ao mesmo tempo mais confusa que um labirinto. Carlos parecia ficar ainda mais perdido, enquanto a multidão absorvia cada nova informação. O que está acontecendo? Ele resmungou, mais para si do que para os outros. Vou te contar tudo, a mulher falou, observando Evelyn. Há muito mais por trás do escândalo. Você sabe que na última auditoria nosso sistema foi invadido? Isso tudo é uma armadilha montada por alguém de dentro. Nesse momento, Evelyn sentiu o chão tremer sob seus pés. Então tudo girou de novo. Miguel, que até então observava do lado, interrompeu. Você tá errada. Ele está em conluio com ela. É uma fachada. O clima ficou mais tenso ainda. Os murmúrios se intensificaram e o círculo de pessoas aumentou. O que estava oculto agora virava espetáculo. E enquanto as verdades se desenrolavam, Evelyn se deu conta de que tudo ao seu redor se desmoronava. Cada pessoa parecia ter um papel nessa trama de intrigas e enganos. Agora você precisa decidir, Evelyn, disse a mulher com firmeza. Você se junta a nós e há de explorar a verdade? Ou se afasta e deixa tudo acabar em destruição? O futuro está em suas mãos. As palavras dela ecoaram como um eco distante que reverberava em sua mente. Evelyn sentiu um turbilhão de emoções. O destino de todos parecia estar em suas decisões. Ela não sabia o que fazer. Como poderia confiar em alguém? Em quem ela realmente deveria acreditar? Mas antes que pudesse responder, uma explosão repentina sacudiu o ar. A porta dos fundos estourou em pedaços e um grupo de homens armados invadiu o lugar.
O caos se instaurou, gritos se tornaram ensurdecedores e o medo gelou o sangue de todos. Evelyn se encolheu, enquanto pessoas começavam a correr, tentando se esconder. "Cala a boca!" Um dos homens gritou, fazendo a multidão ficar em silêncio. O homem encapuzado, que agora parecia mais assustado do que ameaçador, foi arrastado para o chão, enquanto um dos invasores se aproximou de Carlos com um olhar ácido. "Você nos enganou por tempo demais, Renix!" Nesse momento, Evelyn percebeu aquilo que ninguém viu. O olhar de Carlos, em vez de terror, tinha um brilho de segurança. "Eu não sou o que você pensa!" ele gritou, e nesse instante algo nos olhos dele mudou. "Evelyn, você tenta entender que a verdade é outra. Do que você está falando? O que você esconde?" Mas antes que Carlos pudesse responder, uma segunda explosão iluminou o ambiente e o teto começou a desabar. Evelyn, assustada e confusa, viu a mulher que havia entrado antes agarrar um objeto e correr em direção à saída. Mas antes que pudesse alcançar o ar livre, um tiro ecoou e um corpo colidiu com o chão. O caos tomou conta. Carlos, coberto de poeira e com o rosto pálido, olhou para Evelyn com uma mistura de desespero e uma nova determinação. "Eu fiz o que foi preciso, mas você se tornou a única esperança!" Evelyn mal podia acreditar no que estava acontecendo. O que quer que fosse a verdade estava prestes a emergir entre as sombras do caos. A vida dela nunca mais seria a mesma, e a única coisa que sabia era que isso estava apenas começando. A pergunta que ecoava em sua mente era: quem realmente era Carlos Henriques? E o que significava essa revelação para eles dois? Evelyn estava em pé com o coração disparado e o caos ao redor parecia ter congelado no tempo. O homem se aproximava e ela mal conseguia respirar. "Evelyn, você tem que lembrar. Você é a única que pode parar isso." As palavras ecoaram de forma estranha. O que ele queria dizer? O pânico tomou conta e ela sentiu o medo a engolir. O homem encapuzado ficou ainda mais próximo e seu olhar a penetrava como uma faca. O som do agito ao redor desapareceu e tudo que conseguia ouvir era seu coração pulsando. "O que você sabe sobre mim?" Ela tinha a voz trêmula, mas não podia se mostrar fraca. A multidão gritava, as cadeiras se arrastavam e as luzes das câmeras piscavam freneticamente. Mas nada parecia atingir aquele momento tenso. O homem lançou um olhar furtivo para Carlos, que tentava contornar a situação. "Carlos não é quem você pensa. Ele está envolvido em algo muito maior do que qualquer escândalo." Evelyn sentiu seu mundo desabar novamente. Carlos, aquele que tinha trazido risos e um pouco de luz, agora mergulhado em uma sombra imensa. "O que você quer dizer com isso?" Ela forçou, buscando respostas num horizonte nebuloso. "Você realmente não sabe?" O homem sorriu e sua voz tomou um tom grave. "Carlos não apenas se meteu em corrupção, mas também tem ligações com o tráfico de informações. Você é o ponto-chave." Um silêncio cortante pairou no ar. O que ele estava dizendo era insuportável. Nesse instante, uma lembrança surgiu em sua mente. Ela havia encontrado um pendrive perdido na casa de Carlos. As mensagens estranhas, os contatos que ele nunca deixava visíveis, tudo se encaixou de forma dramática. Com um nó na garganta, ela olhou em direção a Carlos novamente. O terror refletido em seu olhar parecia confirmar tudo. "Você me mentiu!" gritou Evelyn.
Você não é a pessoa que pensei que fosse. As lágrimas brotaram e seu peito estava em chamas. Carlos parecia estar lutando, como se quisesse gritar, mas não conseguia entender o que estava acontecendo. Evelyn, não é o que parece. Eu posso explicar. Sua voz era um clamor, mas Evelyn sentia que a verdade estava se desvanecendo entre eles. Mas antes que pudesse processar mais, a porta se abriu com força e uma mulher entrou, com um olhar determinado. Carlos! Ela o chamou, e o grito dela ecoou como um trovão. Era a sócia dele, conhecida por ser uma força implacável na empresa, mas seu semblante era sombrio. Você está em perigo. Todos olharam para ela. A mulher então apontou para o homem encapuzado. Ele não é quem você pensa. É um traidor. A revelação foi como um bálsamo na ferida, mas ao mesmo tempo mais confusa que um labirinto. Carlos parecia ficar ainda mais perdido, enquanto a multidão absorvia cada nova informação. O que está acontecendo? Ele resmungou, mais para si do que para os outros. Vou te contar tudo, a mulher falou, observando Evelyn. Há muito mais por trás do escândalo. Você sabe que na última auditoria, nosso sistema foi invadido. Isso tudo é uma armadilha montada por alguém de dentro. Nesse momento, Evelyn sentiu o chão tremer sob seus pés. Então tudo girou de novo. Miguel, que até então observava do lado, interrompeu. Você está errada. Ele está em conluio com ela. É uma fachada. O clima ficou mais tenso ainda. Os murmúrios se intensificaram e o círculo de pessoas aumentou. O culto agora virava espetáculo. E enquanto as verdades se desenrolavam, Evelyn se deu conta de que tudo ao seu redor se desmoronava. Cada pessoa parecia ter um papel nessa trama de intrigas e enganos. Agora você precisa decidir, Evelyn, disse a mulher com firmeza. Você se junta a nós e expõe a verdade, ou se afasta e deixa tudo acabar em destruição. O futuro está em suas mãos. As palavras dela ecoaram como um eco distante que reverberava em sua mente. Evelyn sentiu um turbilhão de emoções. O destino de todos parecia estar em suas decisões. Ela não sabia o que fazer. Como poderia confiar em alguém? Em quem ela realmente deveria acreditar? Mas antes que pudesse responder, uma explosão repentina sacudiu o ar. A porta dos fundos estourou em pedaços. E um grupo de homens armados invadiu o lugar. O caos se instaurou, gritos se tornaram ensurdecedores e um medo gelou o sangue de todos. Evelyn se encolheu, enquanto pessoas começavam a correr, tentando se esconder. Cala a boca! Um dos homens gritou, fazendo a multidão ficar em silêncio. O homem encapuzado, que agora parecia mais assustado que ameaçador, foi arrastado para o chão, enquanto um dos invasores se aproximou de Carlos com um olhar ácido. Você nos enganou por tempo demais, Henriques. Nesse momento, Evelyn percebeu aquilo que ninguém viu. O olhar de Carlos, em vez de terror, tinha um brilho de segurança. Eu não sou o que você pensa, ele gritou, e nesse instante, algo nos olhos dele mudou. Evelyn, você tem que entender que a verdade é outra do que você está falando. O que você esconde? Mas antes que Carlos pudesse responder, uma segunda explosão iluminou o ambiente. E o teto começou a desabar. Evelyn, assustada e confusa, viu a mulher que havia entrado antes agarrar um objeto e correr em direção à saída. Mas antes que pudesse alcançar o ar livre, um tiro ecoou e um corpo colidiu com o chão. O caos tomou conta.
Carlos, coberto de poeira e com o rosto pálido, olhou para Evelyn com uma mistura de desespero e uma nova determinação. Eu fiz o que foi preciso, mas você se tornou a única esperança. Evelyn mal podia acreditar no que estava acontecendo. O que quer que fosse a verdade estava prestes a emergir entre as sombras do caos. A vida dela nunca mais seria a mesma. E a única coisa que sabia era que isso estava apenas começando. A pergunta que ecoava em sua mente era: quem realmente era Carlos Henriques? E o que significava essa revelação para eles dois? Nesse instante, uma voz conhecida cortou o ar. Evelyn, sou eu! Ela olhou para trás com horror ao reconhecer a figura que emergia da confusão. Letícia, sua amiga, estava cercada por seguranças. O pânico se apoderou dela. O que você está fazendo aqui? Eu vim te proteger, gritou Letícia. Mas a expressão em seu rosto estava mais alerta do que nunca, e nesse momento, um dos seguranças puxou um papel do bolso. Você precisa saber a verdade. Miguel nunca foi seu ex-namorado. Ele é um agente infiltrado. Evelyn ficou em choque. O que isso significava? Todas as memórias compartilhadas, todas as promessas que pareciam tão verdadeiras, eram uma mentira. O chão parecia desvanecer sob seus pés. Não, isso não pode ser verdade. Enquanto isso, uma luz ofuscante iluminou a sala. Os jornalistas, agora em vez de espectadores, se tornaram uma multidão ameaçadora. Carlos, com o rosto endurecido, olhou para Evelyn, levando-a em conta. Você precisa escolher um lado antes que seja tarde demais. A adrenalina pulsava nas veias de Evelyn. Ela se viu entre o amor que se sentia por Carlos e a traição que uma vez considerou inofensiva. A verdade, mais uma vez, escorregava por seus dedos. E a única certeza era que suas decisões agora ecoariam no mundo inteiro. E que cada escolha poderia ser a última. Quem você escolheria? O murmúrio se espalhou pela sala e Evelyn percebeu que o peso do mundo estava em seus ombros. E antes que pudesse responder, uma terceira explosão fez as janelas estourarem. E a escuridão rapidamente tomou conta. Ela respirou fundo, sabendo que nada seria igual outra vez. Evelyn estava em pé, com o coração disparado e o caos ao redor parecia ter congelado no tempo. O homem se aproximava e ela mal conseguia respirar. Evelyn, você tem que lembrar. Você é a única que pode parar isso. As palavras ecoaram de forma estranha. O que ele queria dizer? O pânico tomou conta e ela sentiu o medo a engolir. O homem encapuzado ficou ainda mais próximo e seu olhar a penetrava como uma faca. O sombo agito ao redor desapareceu e tudo o que conseguia ouvir era seu coração pulsando. O que você sabe sobre mim? Ela tinha a voz trêmula, mas não podia se mostrar fraca. A multidão gritava, as cadeiras se arrastavam e as luzes das câmeras piscavam freneticamente. Mas nada parecia atingir aquele momento tenso. O homem lançou um olhar furtivo para Carlos, que tentava contornar a situação. Carlos não é quem você pensa. Ele está envolvido em algo muito maior do que qualquer escândalo. Evelyn sentiu seu mundo desabar novamente. Carlos, aquele que tinha trazido risos e um pouco de luz, agora mergulhado em uma sombra imensa. O que você quer dizer com isso? Ela forçou, buscando respostas num horizonte nebuloso. Você realmente não sabe? O homem sorriu
e sua voz tomou um tom grave. Carlos não apenas se meteu em corrupção, mas também tem ligações com o tráfico de informações. Você é o ponto-chave. Um silêncio cortante pairou no ar. O que ele estava dizendo era insuportável. Uma lembrança surgiu. O pendrive perdido na casa de Carlos. As mensagens estranhas que ele tentara esconder. Com um nó na garganta, olhou para Carlos novamente. O pânico e a culpa refletidos em seu olhar pareciam confirmar tudo. Você me mentiu! Gritou. Você não é a pessoa que pensei que fosse. As lágrimas brotaram e seu peito estava em chamas. Carlos, lutando para se explicar, olhou para a mulher que o havia chamado antes, uma sócia, mas seu rosto estava sombrio. Carlos, você precisa... Ela não conseguiu terminar a frase. Uma explosão repentina sacudiu o ar e a sala toda tremeu, como se um terremoto tivesse se instalado. Evelyn fechou os olhos. O som ensurdecedor a cercava. Quando abriu, a mulher desabou no chão, um ferimento feio na perna, e a confusão tomou conta novamente. Gritos ecoaram. Uma segunda explosão, desta vez mais potente, fez as janelas estourarem. As luzes piscavam. Uma cena caótica se desenrolava diante dela. O homem encapuzado estava agora ao lado, parecendo ainda mais ameaçador, enquanto a mulher gemia de dor. Carlos esticou a mão, olhando para Evelyn. Confie em mim, eu posso explicar tudo. Sua voz estava alta, quase desesperada. O pânico dominava a sala e tudo girava em torno dela. Mas em meio ao caos, uma figura familiar se destacou. Era Miguel, ainda lá, observando a cena com um sorriso malicioso. Ele se virou para Evelyn e disse, com frieza, hora de descobrir a verdade. Então, com um movimento rápido, ele acionou algo em seu bolso e uma luz intermitente surgiu. A sala inteira pareceu congelar. As câmeras dispararam imagens. Todos estavam paralisados. Ninguém se atrevia a respirar. Miguel olhou para Carlos e um brilho de satisfação passou por seu rosto. Você não achou que eu ia ficar de fora desse grande espetáculo, achando que o jogo acabou? Achou? A tensão é apalpável. Carlos, que parecia ter perdido a confiança, agora encarava Miguel com incredulidade. Você está por trás disso tudo? Claro, Miguel riu, a frieza em suas palavras cortando o ar. Evelyn, você realmente não sabia? Achou que sua vida era um simples enredo de comédia romântica? O mundo de Evelyn desmoronou. Miguel, seu ex-namorado, agora revelava ser o verdadeiro manipulador por trás das cortinas. Você me usou! Gritou. Seu corpo tremendo. Os olhares ao redor eram confusos. Alguém na multidão sussurrou. Isso é tudo uma farsa! O desespero crescia como uma tempestade. Evelyn sentiu que não havia mais como voltar. Não sabia em quem confiar. O olhar de Carlos, misto de dor e uma nova determinação, a atingiu. Miguel não estava ali para ajudar. Ele sempre teve suas próprias intenções. Por trás de um sorriso, ele arquitetou toda essa trama. O tempo parecia parar. As explosões, a dor, a verdade desnudada. Uma nova camada da história se revelava. E o que ela acreditava ser amor poderia, na verdade, ser um grande jogo. Uma verdade chocante. E agora, à beira do precipício, a única certeza que tinha era que o mistério tinha apenas começado. O que viria a seguir? A vida dela jamais seria a mesma. Evelyn estava paralisada, um turbilhão de emoções girando na sua mente. Miguel, seu ex-namorado, estava lá, revelando verdades que pareciam impossíveis. O sorriso frio dele, carregado de um veneno que agora a atingia com força. O que ele queria? O que estava por trás de toda aquela encenação?
Você nunca soube a verdade sobre Carlos, não é? Disse Miguel, com um tom de deboche. Achou que ele era o príncipe encantado? Mas ele esconde segredos que você nem imagina. Evelyn sentiu o coração acelerar. A multidão ao redor parecia se adaptar às suas emoções. Os murmúrios crescendo, ecos de incerteza preenchendo o ar. Carlos, que antes parecia confiante, agora mostrava-se vulnerável, quase despido de suas armaduras. O que Miguel sabia que ela não sabia? Você estava de... Olho em tudo, não estava, Miguel? Ela conseguiu perguntar, a voz trêmula e desafiante. Por que você está fazendo isso? Porque você merece saber, Evelyn. Você não se atreve a se envolver com o ratinho da empresa. Miguel olhou para Carlos, um desprezo evidente. E você deveria ficar longe desse homem antes que ele arraste você para o fundo. Um raio de raiva atravessou a mente de Evelyn. Ele é um homem digno. Ele não se parece com você. E enquanto falava, viu a expressão de Carlos mudar, um lampejo de coragem. Mas antes que pudesse processar tudo, um clarão intenso iluminou a sala. Uma luz ofuscante cortou o cenário, e enquanto todos se viravam, um terceiro grupo de homens armados entrou, desta vez com rostos descobertos. Era uma cena surreal. Tiros, disparando, gritos imensuráveis. A confusão aumentou rapidamente, o caos tomando conta com uma facilidade aterrorizante. Um deles, robusto e autoritário, gritou em meio à balbúrdia. Aqui está, pegue Carlos! O som do comando cortou o ar como uma lâmina. Sem pensar, Evelyn se lançou em direção a Carlos, seu instinto gritando para protegê-lo. Ele olhou para ela e, naquele instante, algo profundo se acendeu entre eles, um entendimento silencioso. Juntos! Eles eram a única esperança um do outro, mas antes que pudessem se mover, o homem se virou para Miguel. E o rosto dele se transformou em um sorriso maligno. Você me entregou uma boa peça, Miguel. O que você não sabe é que ele não é o que parece. O homem encorajou, apontando a arma em direção a Carlos. Não confunda. O cara que te enganou por tanto tempo com um verdadeiro vilão. Espere! O que você está falando? Dissera Miguel, claramente surpreso e confuso. O olhar de inesperada traição cruzou seu rosto. E aquela reviravolta foi como um balde de água fria na mente de Evelyn. Todos estavam jogando um jogo e ela era o peão. Com uma agilidade inesperada, o homem armado puxou uma fita da bolsa e gritou: Essa é a hora de descobrir as verdadeiras intenções de todos. Uma explosão de luz explodiu entre eles e a sala ficou em um silêncio mortal, enquanto todos foram forçados a focar no brilho ofuscante. Evelyn, mesmo perdida no mais absoluto caos, sentiu um sentimento elétrico a invadir. Quem era realmente Carlos e como Miguel se encaixava nisso tudo? O que vinha? Pela frente? Então, em meio à confusão e perguntas sem resposta, a fita se desenrolou, revelando uma tela escura com os rostos de vários executivos da empresa e uma palavra: traição. O que significava? Você nunca soube que estava sendo vigiada, não? O homem disse, quase sussurrando. O temor na sala era palpável. Miguel rugiu de raiva. Uma cena digna de um filme de ação. Você não pode me pegar. E enquanto ele tentava correr, os homens armados deram um passo à frente, cercando-o. A cena foi cortada com as luzes das câmeras piscando, capturando tudo quando, de repente, um segundo grupo de homens surgiu da multidão.
Todos pareciam ter suas próprias intenções e planos próprios. Nesse momento, a imagem na tela começou a desfocar e o veneno da traição se espalhou. Como fogo em palha. Evelyn olhou para Carlos e, pela primeira vez, viu um lado dele que nunca tinha percebido. Havia vulnerabilidade, mas também uma ferocidade. A pergunta atormentava: quem estava jogando o jogo mais perigoso? E o que Miguel realmente pretendia? Escolha um lado. O grito ecoou na sala como um chamado à ação, mas ela ainda estava perdida em meio à maré de incertezas. Todo o amor, toda a conexão estavam agora em xeque. E a única certeza que tinha era de que a verdade era um labirinto complicado. E as próximas decisões poderiam custar mais do que estava disposta a pagar. Todo mundo olhava, o futuro estava a ponto de desabar. A única pergunta que permaneceu foi: até onde você iria para descobrir a verdade? Evelyn mal teve tempo para processar tudo. Com a luz dos tiros iluminando a sala, ela sentiu seu coração disparar. Não era apenas o pânico, era a necessidade premente de entender. De repente, o homem encapuzado foi derrubado por um segurança. Mas a tensão no ar era sufocante. Todo mundo estava em alerta, e a multidão parecia uma correia de sombras, cada um temendo o próximo movimento. Carlos estava ao lado dela, seus olhos fixos nos eventos desenrolando-se como um filme de terror. "Precisamos sair daqui!" ele gritou, puxando-a pela mão. Evelyn estava em choque. O homem que ela tinha amado, quem havia trazido sorrisos e a luz de uma nova vida, agora estava envolto em um turbilhão de mentiras e traições. Mas enquanto o caos se intensificava e os gritos ecoavam, pela sala ela sentiu uma onda de determinação. "Carlos, se for verdade o que Miguel disse!" Sua voz tremeu, mas ela se obrigou a continuar. "Eu não posso ficar nas sombras. Eu preciso saber!" Carlos olhou para ela. Seu olhar era uma mistura de desespero e esperança. "Evelyn, eu te prometo que tudo vai fazer sentido no final. Vamos descobrir a verdade juntos." Naquela fração de segundo, a conexão entre eles ressoava como um farol. O amor poderia ser complicado, mas era esse amor que poderia desvelar os segredos mais obscuros. O quarto continuava em chamas de barulho e confusão, mas a urgência de se manterem juntos era palpável. Um tiro disparou novamente e, sem pensar, Evelyn se lançou na direção de Carlos, cobrindo-o com seu corpo. Todos os instintos de proteção se ativaram e ela não se importava mais com as feridas do passado. Era hora de lutar! Os homens armados se moviam como sombras e a cena se transformava em um campo de batalha. Mas, de repente, a sala mergulhou no silêncio. Uma figura conhecida apareceu no fundo. Letícia, com um olhar penetrante. "Evelyn, eu tenho a prova!" ela gritou, segurando um pendrive reluzente. A multidão ficou tão atenta quanto a chama de uma vela em uma tempestade. "É tudo o que você precisa para entender quem é Carlos de verdade." Um novo calor se formou dentro de Evelyn. A tensão estava quase insuportável. Pendrive na mão de Letícia, havia uma esperança renascendo entre os dois. "Vamos descobrir juntos!" Evelyn exclamou, sua voz sendo um cordão de força. Ao lado de Carlos, te assegurava com firmeza. Miguel estás agora cercado, seu sorriso se desvanecendo à medida que o verdadeiro escândalo começava a ser revelado. A sala estava imersa em vidro a fúria silenciosa dos demais presentes, todos esperando para ver como aquela história terminaria.
A pergunta era simples. Quem estava ao lado da verdade? Precisamos escapar antes que tudo vire uma catástrofe, disse Carlos, puxando Evelyn para um lado, enquanto Letícia corria ao lado deles. E enquanto a porta da sala se abria um estrondo e o caos se alastrava desde dentro, desse momento crítico se solidificou. Era o instante de decidir o destino. E naquela fração de segundos, Evelyn percebeu que a escolha dela era a chave. Não apenas para sua própria vida, mas para todos ao seu redor. O sorriso malicioso de Miguel, agora trincado pelo desespero, se apagava, enquanto a sala mergulhava em incertezas. O eco do passado ainda reverberando no presente. Havia muito mais pelo que lutar, e cada ligação, cada escolha gerava consequências. Evelyn olhou para Carlos e sentiu que precisava se decidir. Com um coração que pulsava ferozmente, gritou: "Eu não vou me esconder mais! Eu quero a verdade!" Os olhos de Carlos brilharam com novo fervor. "Então que comece a busca! A verdade nos libertará!" E aquela determinação não só os mobilizou a avançar, como também acendeu a coragem na multidão que os observava. O contraste entre o pânico e a esperança criava uma nova energia. Era um novo começo. Num último momento, antes de sair, Evelyn refletiu sobre cada decisão, cada pessoa que havia cruzado seu caminho. O que ainda viria a seguir era um enigma, mas ela sentia no fundo do coração que estava pronta para qualquer confronto. O futuro era uma tela em branco e finalmente ela segurava o pincel. Por isso, se você chegou até aqui, não espere nem mais um segundo. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo que ajuda a trazer mais conteúdo como esse. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. E, pelo amor, compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Só os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.